Seja bem-vindo à 49ª aula do curso de Física do canal Passo a Passo. Nesta aula, eu resolverei esse exercício que pede o seguinte: leia este texto. Em uma batida, o velocímetro de um automóvel pode, em alguns casos, permanecer apontado à velocidade que o automóvel no instante imediatamente anterior da colisão, ou seja, a rapidez com que aquele móvel se locomovia no momento do acidente. Sabemos que a velocidade escalar média é a grandeza que especifica o deslocamento escalar de um móvel na unidade de tempo. Então, para determinar a velocidade escalar instantânea, v, ou seja, a velocidade escalar de um móvel num determinado instante, o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, ó, a velocidade escalar instantânea, ela determina a velocidade de um móvel em um período de tempo extremamente baixo, numa variação de tempo pequena, praticamente instantânea. É como, por exemplo, se você fosse determinar a velocidade de um móvel em 1 segundo, ou 2 segundos, ou em meio segundo. É disso que se trata. Então, a velocidade escalar instantânea ela serve para isso, para determinar a velocidade de um móvel em um período de tempo extremamente pequeno. Agora, prosseguindo, ó. Calculamos o quociente ΔS por ΔT, ou seja, a divisão da variação de espaço pela variação do tempo para valores infinitamente pequenos de variação de tempo, ou seja, ΔT. Esse quociente, ou seja, essa divisão, assume, então, um determinado valor infinito. Mas, para fazermos esse cálculo, são necessários conhecimentos matemáticos avançados, fora do propósito deste livro. Podemos, entretanto, dizer que a velocidade escalar instantânea é dada por v igual a variação de espaço dividido pela variação do tempo, sendo que isso é válido para uma variação de tempo muito pequena, ou seja, um ΔT muito pequeno. Com base nesse texto, qual das duas grandezas dá uma informação mais precisa sobre o movimento, a velocidade escalar média ou a velocidade escalar instantânea? Justifique. Ou seja, o que o exercício aqui está pedindo é, com base no texto, qual tipo de velocidade? É a velocidade escalar média ou a velocidade escalar instantânea? Que melhor define aqui, ó, o que ocorreu aqui no texto, ou seja, a colisão do automóvel. O automóvel ele colidiu, pum, você quer estudar a colisão, você quer estudar um instante imediatamente anterior ao da colisão. Aí você vai para estudar a velocidade desse veículo. Nesse período de tempo, você vai usar a velocidade escalar média ou a velocidade escalar instantânea? É isso que está sendo pedido aqui. Bom, antes de resolver o exercício, vou deixar um recado aqui para vocês. O conteúdo disponível aqui no canal Passo a Passo é gratuito, mas se você quiser contribuir de forma voluntária com esse canal, você pode fazer isso através dessa conta ou através desse Pix. Esses dados estarão presentes na descrição desse vídeo. Agora, retornando aqui ao exercício e prosseguindo. Agora, repare bem no que foi dito pelo texto, né? E, através disso, perceba o seguinte, ó. Um pequeniníssimo ΔT, ou seja, uma variação de tempo extremamente pequena, representa um intervalo de tempo próximo de zero. Ou seja, a velocidade instantânea que trabalha com o quociente, a divisão de uma variação de espaço por uma variação de tempo mínima, ela tem um quê? Ela possui um ΔT, ou seja, uma variação de tempo que se aproxima do zero. Porque isso quer dizer que você vai estudar a velocidade de um ponto material ou de um móvel num período de tempo que se aproxima de zero. Ou seja, imagine que você vai estudar a velocidade de um corpo, só que você vai estudar ela durante um período de tempo equivalente a 0,2 segundos ou 0,01 segundo. Ou seja, quanto menor for o intervalo de tempo, quanto mais extremo for esse intervalo de tempo, né? Quanto menor ele for, como mais ínfimo ele for, você vai fazer o quê? Você vai estar estudando um intervalo de tempo que se aproxima do zero. Por isso, ó, a expressão da velocidade instantânea pode ser expressa por v, que é a velocidade instantânea, igual ao limite da variação do espaço dividida pela variação do tempo, quando ΔT tende a zero, ou seja, quando a variação de tempo se aproxima
de zero, ela está próxima do zero. Ou seja, a velocidade escalar instantânea é o limite da velocidade escalar média. Quando o intervalo de tempo tende a zero. Então observe, ó. Se a velocidade escalar instantânea é o limite da velocidade escalar média, quer dizer o quê? Que a velocidade escalar instantânea, eu vou reforçar aqui, ela estuda a velocidade de um móvel num período ínfimo de tempo, enquanto a velocidade escalar média não. Você usa a velocidade escalar instantânea para estudar um período, o deslocamento de um corpo, a velocidade de um corpo, num período ínfimo de tempo. Só que a velocidade escalar média, você usa o quê? Para estudar a velocidade de um móvel durante um trajeto. Um trajeto que pode ser de 100 metros, pode ser de 100 quilômetros, pode ser de 1000 quilômetros. Ou seja, você usa para extensões maiores. Tanto para uma variação de espaço maior, como para uma variação de tempo maior. Agora, a velocidade escalar instantânea, ela vai estudar o quê? Uma variação de tempo muito pequena. Então, ela o quê? Ela acaba sendo o limite da velocidade escalar média. Quando a variação de tempo, justamente porque a variação de tempo da velocidade escalar instantânea, ela se aproxima o quê? Ela se aproxima de zero, que você estuda períodos tão ínfimos de tempo que você vai se aproximando do zero. Você se aproxima de um tempo zero. Com isso, ó, eu posso voltar aqui para a pergunta, né, que diz o seguinte: com base nesse texto, qual das duas grandezas dá uma informação mais precisa sobre o movimento? Ou seja, qual é o movimento? É o instante antes da colisão. É a velocidade escalar média ou a velocidade escalar instantânea? Justifique. Simples, ó. É a velocidade escalar instantânea, porque ela é capaz de fornecer a velocidade do veículo em um período de tempo mínimo, permitindo o estudo do movimento em uma pequena variação de tempo, ou seja, num ΔT muito pequeno. Bom, eu espero ter sido bem claro aqui na resolução desse exercício, mas se restou qualquer dúvida da parte de vocês, escrevam nos comentários. Agora, se vocês tiverem gostado deste vídeo, não esqueçam de deixar aí o like de vocês. E se vocês também tiverem gostado deste canal, inscrevam-se. Tenham bons estudos e até os próximos vídeos.